Eu vou lançar um livro para uma editora independente e eu tive que passar por uma baita aprovação para que isso acontecesse. Essa aprovação foi a pré-venda e eu vou te contar exatamente como foi esse processo e como que foi passar por isso, sendo uma autora iniciante e sem contato nenhum no mercado literário. E aí, para começar falando sobre essa etapa, né, como que funciona a pré-venda da editora Urutau, que é a editora pela qual eu vou lançar meu livro. Talvez a pré-venda em outras editoras seja bem diferente, mas para a editora Urutau, antes de mais nada, você tem que mandar o seu livro para a chamada deles. Eu não sei como é se você vai lançar um segundo livro por eles ou outros livros, mas o primeiro, eles abrem chamadas, né, por regiões em determinados momentos do ano. E aí você manda o seu original por um docs via e-mail para eles. Espera um tempinho. Caso eles aprovem o seu original, eles vão te responder esse e-mail depois de um mês, 2 meses, até mais, dependendo do processo. E aí, a partir daí, né, começa um trabalho de pré-venda do livro. Então, depois de umas semanas desse momento que eles anunciam que seu livro foi selecionado, eles abrem uma página num site chamado Benfeitoria, que é um site ali de financiamento coletivo. E essa página do seu livro eles abrem, e aí ali tem alguns níveis de apoio, né? Então tem o apoio de R$ 40, o apoio de 50, enfim, não lembro exatamente os valores, mas cada apoio dá um benefício para quem apoiou. Então, sei lá, o primeiro apoio, a pessoa vai ganhar o seu livro digital. O segundo apoio, a pessoa vai ganhar o seu livro físico. No terceiro, ela vai ganhar o seu livro físico, mais um outro livro aleatório do catálogo da editora. E aí, né, depois, um livro físico seu é autografado por você. Então aí por aí vai, né? Conforme os apoios vão subindo, vão tendo mais benefícios, mais quantidade de livros e tudo mais. E aí, você tem um mês, né, enquanto pessoa autora, para conseguir bater pelo menos a primeira meta para que você consiga fazer com que seu livro seja impresso. E a primeira meta, nesse caso, no meu caso, foi de R$ 2.200. E, enfim, então eram 30 dias para chegar a R$ 2.200 de apoio para que o livro começasse de fato a acontecer. E antes de continuar a falar sobre como foi esse processo, né, como que eu fiz para chegar lá, é, deixa eu me apresentar. Eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans, eu sou poetisa, eu tô para lançar meu primeiro livro, como eu tô falando aqui nesse vídeo. Caso você já tenha, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro e meu livro já tiver lançado, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa comprar e conferir. E nesse canal aqui eu narro um pouco dessa experiência enquanto autor iniciante do zero, né? Se você começar a ver meus vídeos do zero, você vai ver que eu começo justamente falando como eu comecei a escrever poemas. Então, se você está gostando desse vídeo, se você gosta desse papo, desse jeitinho mais íntimo de conversar, se inscreve aqui no canal e vamos continuar falando sobre a pré-venda do meu livro. Tendo ali então a página com as metas definidas e esse um mês para você conseguir pelo menos chegar ao 2.200, você tem que começar um trabalho de divulgação. Antes, caso você passe os R$ 2.200, você tem outras metas que você pode bater. Mas assim, foquei no 2.200, né? Porque não sou ninguém, não sou uma pessoa famosa e tudo mais, não acho que eu conseguiria bater outras metas como de fato não bati. Mas nesses 30 dias, então, você tem que fazer acontecer para que o seu sonho vire né, passe a virar realidade. E eu parto do princípio que a editora não é o canal que vai vender o seu livro. Quem vende o livro é a pessoa que escreveu o livro. Ela é responsável. A editora tá lá para viabilizar o livro da melhor maneira possível. Mas a editora Urutau, ela dá um certo suporte para que você consiga divulgar o seu livro. Não é um super suporte, também não é o que eu esperaria da editora, não acho que a editora, principalmente esse tipo de editora, que está muito ali presente para que as pessoas consigam viabilizar o seu livro sem ter muito gasto. Na verdade, eu não tive nenhum gasto. E sem ter muito recurso, eu não acho que eles vão conseguir se esforçar para que eles divulguem de fato seu livro, porque eles estão produzindo muitos livros de muitos autores, né? Então, tendo isso em mente, tendo em mente que eu, que escrevi o livro, sou responsável por ele acontecer, e acho até que em outras editoras assim seria também, é eu que tinha que divulgar. Mas a editora, ela tem uma página no Instagram com alguns milhares de seguidores, e todos os posts que você vai lá e marca eles, seja nos stories, seja no feed, eles aceitam a collab, eles divulgam, então eles dão um jeito de
colocar o seu post mais pra frente, talvez para pessoas que não te sigam, né, para furar a sua bolha dos seus seguidores, e também para um público que é interessado em literatura, né, porque quem segue a página de uma editora está no mínimo interessado pelo que a editora publica. Então é um jeito que eles dão esse suporte que sinceramente foi bem valioso. E logo que eles abrem a página da benfeitoria, eles divulgam uma artezinha ali provisória para que você possa aceitar a collab também, né? Porque quando você sobe o seu original para eles, você manda o seu arroba do Instagram para isso. E aí, né, tendo esses 30 dias, vale dizer, né? Eu já tenho um público prévio, muito pequeno. Eu tenho hoje 3 mil e poucos seguidores no Instagram, mas porque eu fazia conteúdo sobre moda, né? Eu gosto muito de moda, eu tenho uma formação em personal stylist, então era um assunto que eu gostava de falar e eu fui criando um público legal com isso, né? Um público engajado. E aí, quando eu comecei a escrever poemas, eu publiquei os poemas, as pessoas interagiram, menos pessoas do que interagiam com a moda, mas as pessoas talvez mais que mais se identificaram comigo. E aí eu já tinha essa base de público, então eu já tinha algo para ou para quem divulgar o meu livro. Então eu fui também mostrando para as pessoas que eu estava fazendo isso, né, que eu estava divulgando, que eu estava escrevendo poemas, que eu estava produzindo um livro, à parte eu estava falando sobre moda também, e eu falo sobre moda sob uma perspectiva muito particular, então as pessoas também me conhecem um pouquinho, né, uma fração da minha vida as pessoas conhecem ali no Instagram. E tendo esse público, então eu tive esses 30 dias e eu comecei a divulgar, né, eu aceitei lá a collab do post da Urtal, eu fiz um carrossel, né, então eu trabalho, né, sou formada em publicidade, eu trabalho no marketing, então eu consigo criar artes e tudo mais. Então eu produzi um carrossel contando sobre o porquê que eu estava escrevendo um livro, sobre o que ele falava. Foi um carrossel que super bombou, assim, de impressões, né, no Instagram. Eu também fiz alguns vídeos lendo poemas e explicando o que que tinha por trás daqueles poemas. Nos stories eu já era mais direta, falava assim: "Ah, estamos em 10% da meta, me ajuda", tal. Desculpa. Então, eu fiz uma divulgação, não sei se foi a melhor divulgação do mundo, mas eu sei que funcionou, né. Então, basicamente, eu fiz um carrossel contando tudo sobre o livro, eu lia poemas e fazia vídeos lendo, explicando os poemas, dando um contexto, não explicando, dando um contexto sobre o poema. E nos stories eu já parti pra uma parte mais de: "Me ajuda, compra, me ajuda a realizar esse sonho", né, acho que quase um eu quase implorava para as pessoas, mas eu acho que tá tudo bem, não tenho vergonha de fazer isso, eu acho que você também, se você quiser passar pelo momento de publicar e vender um livro, não precisa ter vergonha também de fazer isso. Então, basicamente essas foram minhas estratégias. Muitas pessoas que compraram são pessoas que eu conheço, né, então, como eu trabalho no CLT, né, como eu tenho família e tudo mais, são pessoas mais próximas que compraram. O que eu achei legal desse processo é que pela porque como foi a editora que publicou na benfeitoria, você não tem acesso a quem comprou. Então, eu imagino que tem pessoas ali que nem me falaram, né, porque eu só sei as pessoas que compraram quando elas falaram: "Ah, comprei seu livro". Então, tem gente ali que talvez eu nem saiba que comprou, tem gente que eu nunca tenha visto na minha vida, tem gente que eu não conheça, tem gente muito próxima que talvez não tenha falado, mas eu imagino que pelo menos metade, ou um pouco mais do que isso, são pessoas que me conhecem, que compraram, que quiseram apoiar o meu trabalho. Então, acho que contar com as pessoas próximas é muito importante nesse primeiro momento, né? Porque de fato você ainda não tem uma base muito sólida de fãs, né? Pelo menos eu não tenho, não para poesia. E para pessoa investir no mínimo R$ 40 ali é um dinheiro valioso, né? Então, sou muito grata, inclusive a todo mundo que comprou, porque é, é muita grana, sabe? As pessoas têm tem outras questões na vida que elas precisam resolver com grana. Então, as pessoas confiarem que o meu livro vale o dinheiro delas é muito legal. Obrigada. É, mas enfim. Então, eu acho legal você não saber quem é, porque dá um mistério por trás, tipo, acordar e você ver que teve uma venda a mais ali, você pensa, nossa, pessoas estão comprando sem eu implorar tanto, né? Porque às vezes você posta lá, esquece e a venda acontece depois. Enfim, então eu não fiz uma super divulgação, mas eu me dediquei nesses 30 dias para fazer o máximo que eu podia, considerando que eu trabalho no CLT, que eu tenho outras questões da minha vida para resolver também. E as coisas foram dando certo, né, e eu bati a meta faltando 5 dias, então em 25 dias eu consegui bater os 2.200 e eu cheguei a 2.600 no final do 30º dia. E
E foi assim, não foi algo super bem pensado, super bolado. Eu acho que para um próximo livro eu tenha muito mais artifício para fazer essa pré-venda, né? Acho que tem uma experiência aqui, mas foram dias também de altos e baixos, porque às vezes você, né, eu criei um outro carrossel no meio do momento ali, acho que quando estava com 70% de vendas, falando um pouco mais sobre o nome do livro, sobre a, né, a ideia por trás e tudo mais. E, e às vezes você publica e tem uma grande expectativa, e aí as coisas não acontecem instantaneamente, aí te dá um desânimo. Então foi um mês ali que a ansiedade estava bem sensível, né? Que acontecia um dia muito positivo com muitas vendas e aí 5 dias que não vendia nada. Então você pensa, nossa, não vai dar certo. Então são altos e baixos ali que você tem que entender que talvez aconteçam caso você siga por um caminho parecido para publicar um livro. Mas é muito legal de ver que as pessoas confiam em você. Mas eu acho que o principal ponto ali para mim, para minha divulgação, talvez nem seja a qualidade dos meus poemas, porque as pessoas também tiveram acesso, no máximo eu divulguei 6 poemas, não sei, eu não quis mostrar muitos dos poemas do livro, porque a pessoa vai ler o livro, né? Eu pelo menos pressuponho que a pessoa comprou a ler. É, eu acho que a questão ali é você conquistar a empatia das pessoas, né? Não é sobre o que você escreveu. Eu acho, inclusive, eu já vi algumas pessoas falando que vender o livro nem é a parte mais difícil, a parte mais difícil é, de fato, fazer com que as pessoas leiam. E se no livro de poesia é um livro bem curto, né? Então as pessoas tendem a ler mais fácil. Mas eu acho que você tem que ter empatia justamente para a pessoa comprar e ler o seu livro, porque a intenção é que as pessoas leiam, não só comprem. E a partir do momento que elas leem, elas podem recomendar também. Então acho que a grande questão aqui não é vou divulgar todos os poemas ou os meus melhores poemas, enfim. Seja, crie empatia, tanto do seu público por você, quanto de você para o seu público, né? Seja sincera, transparente, mostre quem é você de fato, por que que aquele seu livro transmite alguma verdade sua, porque a partir daí as pessoas se identificam com o que você está escrevendo, com o que você está vendendo, e acho que isso nem serve só para livro, isso serve para muito mais coisa, e com essa identificação você consegue fazer com que as pessoas de fato invistam em você de alguma maneira. Então acho que não é uma super estratégia de marketing, mas é a melhor de todas elas, né? Criar simpatia, criar essa conexão genuína com as pessoas, que é um pouco do que eu tô tentando fazer com esse canal, por isso que eu não faço grandes edições, não faço edições, na verdade, por isso que eu tô aqui conversando, sem filtros, sem cortes e tudo mais, porque eu acho que é o jeito de você criar um laço mais firme, né? Muito além do conteúdo, mas um laço de pessoa para pessoa, né? O conteúdo fica em segundo plano, sendo importante sim, mas fica em segundo plano. E com isso tudo em mente, né? Então, passando a pré-venda e tudo mais, eu acho que na minha estratégia, pensando assim, não super planejei também, pretendo fazer isso mais pra frente, mas eu penso que eu vou continuar a falar cada vez mais ativamente sobre poesia, como eu tô fazendo aqui com o canal, como eu pretendo fazer em outros lugares também, e para que esse livro, depois de lançado, continue sendo vendido, porque não é porque o livro vai ser lançado que ele vai bombar de vender ou que ele vai morrer. Tem muitos livros na história que começaram a de fato tracionar suas vendas depois de 1 ano, 2 anos que eles existem. Então, não preciso ter a mentalidade de que agora o livro morreu, agora eu vou pensar no segundo livro. Já estou pensando no segundo livro, mas é, eu vou trabalhar esse livro, vender esse livro mesmo depois dele ter passado por essa pré-venda, né? Acho que essa é a ideia do que eu pretendo fazer a partir de agora. Mas esse foi o momento da pré-venda, foi assim que funcionou. Se você tem mais dúvidas, se você quiser mais detalhes sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente pode conversar nos comentários. De repente eu faço um outro vídeo aprofundando um ponto específico disso tudo. Espero que você tenha gostado desse papo. Espero que você se sinta inspirada de alguma maneira a seguir com seu sonho, independente de qual for ele. E que você assista outros vídeos do meu canal e continue se conectando comigo, que esse processo tem sido muito interessante de compartilhar aqui dessa maneira mais sem filtros. E até o próximo vídeo. Se inscreve aqui embaixo e beijinho.